Muito bem, queridos, muito bom dia mais uma vez. Que a paz e a graça do nosso bondoso Deus acompanhe você na jornada deste dia. Hoje, sexta-feira, dia de preparação. Estamos nos preparando para receber o santo dia do Senhor. Sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus e, como eu sempre falo, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Que a paz e a graça do nosso Deus inunda a sua vida em meio a este mundo tão complicado, tão difícil, onde as coisas não apresentam nenhuma circunstância de melhoras. A profecia precisa se cumprir, não é verdade? Então, que Deus nos dê a paz que precisamos para permanecermos ligados a Ele. Que você e eu recebamos a unção do Espírito Santo e vivamos em constante presença do nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar você, Elza, minha irmã, para fazer uma oração iniciando a nossa jornada de hoje. Pode ser, amiga? Abra seu áudio aí, por gentileza. Pronto. Muito bom dia, Elza, mais uma vez, viu? É uma alegria ter você conosco aqui. Onde é que anda Elizabeth, que nunca mais apareceu? Elizabeth está lá em Muritiba. Ela que mora em Muritiba. Nunca mais ela apareceu por aqui na madrugada. Pois é. Tá bom. Ora aí, vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Pai bondoso. Obrigado, Senhor, porque mais uma madrugada estamos aqui, meu Deus, em comunhão contigo, juntamente com nossos irmãos, Senhor. Assim, Senhor, nos colocando nas tuas santas mãos para que tu venha nos renovar, nos fortalecer e nos alimentar com a tua palavra. Apresente, Senhor, essa sala virtual, essa madrugada com Deus na tua presença, para que todos possamos sair hoje daqui, Senhor, alimentados, fortalecidos para o embate desta vida, Senhor. Que esse dia seja um dia de bênção para cada um de nós e que ao final desse dia possamos estar todos, Senhor, recebendo o Santo Sábado, Senhor. Abençoe cada um que chegou aqui, os que vão chegando, Senhor, sejam ricamente abençoados. Derrama sobre nós teu Santo Espírito, perdoa nossas faltas. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amiga. Deus é contigo, viu? Amém. Vamos louvar esse Deus maravilhoso, pois Ele é digno de ser louvado. Vamos cantar louvores ao seu nome, para a glória do nome dele e nosso deleite também. Vamos louvá-lo. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi e já era noite escura, quis voltar, não consegui e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando,
quase rouco de gritar, me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar, me estendendo seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Amém. Deus cuida das suas ovelhas, né? Suas ovelhinhas. Muitas vezes somos ovelhinhas rebeldes, né, Cris? Seja bem-vinda, Cris. É uma alegria ter você aqui conosco, né, Cláudia, Ailton. Nós temos a oportunidade nesse momento de fazer as nossas orações. Como sempre, pela madrugada, estamos aqui clamando ao Senhor pelo batismo diário do Espírito Santo. E quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui a minha irmã Dalgivane. Bom dia, Dalgivane. Abra seu áudio. Como estás? Bom dia, Mário. Estou bem, graças a Deus. Tudo em paz. Amém. Seja muito bem-vinda. Amém. Deus abençoe, viu? Como é que tá seu filhão? Tá bem, né? Tá bem, tá todo mundo bem, graças a Deus. Amém. Quero convidar a minha irmã Cris. Bom dia, Cris. Bom dia a todo mundo. E essa touquinha aí, essa Satisfação, né? marca registrada da Cris, né? Quero convidar a minha irmã Daci Mecenas. Bom dia, Daci Mecenas. Bom dia, irmão Mário. Bom Bom dia dia. a todos, meus amados. Amém. Bem-vinda, Daci. Feliz dia de preparação para todos. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, vocês estão sendo convidadas a orar nesse momento. A Dalgivane interceda pela chuva cirúrgica. Como precisamos desse batismo, né? Dessa promessa da chuva cirúrgica. A serva do Senhor diz que a maior necessidade da igreja dele hoje é o batismo do Espírito Santo. Então, clame ao Senhor por essa promessa, pela chuva cirúrgica aqui na madrugada e toda a igreja do modo geral. Cris, apresente a Deus os nossos irmãos que estão ali com seus pedidos no varal. Muitos pedidos acrescentados. E a nossa irmã Daci estará orando pelos pastores que estão chegando, assumindo aí um novo distrito. Aqui no nosso distrito, né, Cris? Nós já temos um novo pastor, já tive contato com ele, já conversamos um pouquinho. Então, Daci, apresente esses pastores que estão assumindo os novos distritos, para que Deus os abençoe. Se você puder e quiser ficar de joelhos, essa é a sua oportunidade. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus grandioso, Deus poderoso. Aqui estamos, ó Pai, reunidos entre irmãos, com desejo, Senhor, de melhorar, desejo de estarmos cada vez mais pertinho de Ti. Então, por isso, nós te clamamos nesta manhã, Senhor, que o Senhor derrame sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito, que o Senhor derrame sobre nós o desejo de mudança, Senhor, que nós possamos sentir esse desejo e possamos Te amar de todo o nosso coração. Então, ó Pai, derrama, Espírito Santo, sobre nós. Nos encha, Senhor, para que possamos ser pessoas diferentes,
para que possamos ser reavivados pelo poder do Espírito Santo e que nós possamos contagiar, Pai, ao mundo o que necessita de Ti. Aumenta a nossa fé, Pai. Nos encha com a Tua graça, nos encha com o Teu perdão. Nos cura, Senhor. Cura, Senhor, para que possamos recebê-lo, esse Espírito Santo, de acordo com a Tua vontade. É por isso que a Tua palavra diz, Senhor, que o Espírito Santo é dado àquele que pede. Então, nós estamos te pedindo, Pai. Derrama, Pai. Nos transforma, Pai. Transforma as nossas igrejas, Senhor. Ser com cada igreja aqui representada. Preencha, Senhor, com Teu Santo Espírito. Esse reavivamento é individual, Pai. Nós necessitamos desse reavivamento diariamente. E por isso nós estamos aqui te clamando. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, nos cura, nos perdoa, nos dê o Teu perdão. Muito obrigado pelo despertar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, Senhor, como é grande, ó Deus, as nossas necessidades. Como é grande, Senhor, cada dia mais ela aumenta a nosso varal de orações. Muitas, ó Deus, muitas enfermidades, muitas dificuldades, muitas separações, muitas famílias enlutadas, filhos afastados, famílias rebeldes, casais dilacerados, sentenças que estão em espera. São inúmeros os pedidos, ó Deus. Muitos, a cada dia aumenta ainda mais. Mas é por essa necessidade é que aumenta mais, Deus, o nosso desejo de estarmos aqui, neste momento, na melhor hora do nosso sono, intercedendo pelos nossos irmãos. Aqui estamos, ó Deus, com a certeza do Teu poder, de que no tempo certo o Senhor irá responder a cada um de nós conforme a Tua vontade, Amém. conforme o Teu tempo, Senhor. E aqui estamos mais uma vez, perseverantes, com a certeza de que aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Estamos nessa madrugada mais uma vez grato porque o Senhor aqui nos conduziu para estarmos intercedendo por cada um dos nossos irmãos, por cada uma necessidade. Nos dá alegria e paciência para esperar e receber conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Atinge também, ó Deus, aqueles pedidos que ficarem ocultos, mas o Senhor os conhece. Em nome de Jesus, aguardamos a Tua resposta. Amém. Amém, Senhor. Ó, querido Pai, em conformidade com as Tuas filhas, eu também estou aqui. Em nome do Teu Filho amado Jesus, porque é somente em nome dEle que Ele fez o grandioso sacrifício por nós que estamos aqui a te suplicar. Pai eterno, eu sei que a separação é muito triste, porque nos apegamos aos nossos pastores, o qual amamos, e os ajudamos também na missão dele, e de repente tem que haver uma separação, uma transferência, ou então um chamado para ser departamental, e é assim, meu Senhor, é assim. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe onde que eles têm que ficar, e o Senhor permite que isso aconteça. Mas a mudança é sempre um desafio na vida deles. E eu quero te pedir encarecidamente que o Teu Santo Espírito habite no coração de cada um e na mente, os conduzindo na sua missão, fazendo com que eles, Pai, possam cumprir aquilo que o Senhor os designou. Então, Pai eterno, eu te suplico por toda a família pastoral que estão realmente cumprindo esse desafio, dessa missão que o Senhor os confiou. Então, os abençoe, Pai. Dê a sua paz, dê a sua direção, os batize cada dia e nos batize em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu te rogo, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, irmã Daci. Obrigado, Cris.
Obrigado, minha irmã da Giovanni. Deus siga abençoando vocês, onde quer que vocês estiverem. Vamos estar orando, sim, irmãos, pelos nossos pastores. Não é fácil, a vida dos nossos pastores não é fácil. A cada 3, 4 anos estão sempre mudando. Quando começam a se adaptar os filhos na escola, então é aquela mudança. É um desafio, mas Deus está com cada um deles. Nós teremos agora a oportunidade de fazer as nossas petições, porque você terá 10 minutos em sala simultânea para que você também ore aí com seu parceiro de oração. Vamos liberar a sala a partir de agora, 10 minutos para você fazer a sua oração. Muito bem, queridos, voltamos. Pastor Robson, muito bom dia, meu querido irmão. Hoje nós tivemos alguns irmãos que tiveram dificuldade de acessar as salas, né? Marta mesmo foi uma delas que não conseguiu ficar em sala nenhuma. Ninguém queria Marta na sala, pastor. Bom dia, rapaz. Eu fiquei aqui na sala principal, todo mundo saiu e eu fiquei aqui. Tava só eu e Ivone. E aí ficou, né, eu, Ivone e Eliel. Aí eu ainda acionei o microfone, quando eu vi que não ia me levar para lugar nenhum, eu digo, parece que não quero ir na sala, não. E aí fiquei, Eliel, aciona aí o microfone, Ivone, cadê você, Ivone? Mas ninguém respondeu nada, daqui a pouco me sequestraram. Foi a irmã Ana e a irmã Elisama me sequestraram lá para a sala delas, aí eu fui para lá. Aí tive a alegria de orar com a irmã Elisama, com a irmã Ana ali, foi bênção. E aí, Eu fiquei sem sala hoje, viu, pastor? Eu fiquei foi aqui, nada. eu fiquei sem sala hoje. Só monitorando aqui, Marta não conseguia ficar em sala nenhuma. Ai, 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 ai. E Ivone também demorou de acessar, mas acessou. Ah, ainda Pastorzão, bem. bem-vindo, pastor. Uma alegria estar aqui com o senhor mais uma Amém. vez, senhor. Uma boa sexta-feira, uma boa madrugada para todos. Muito bem dia. Bom dia, Márcio, meu irmão Márcio. Eu tive a alegria, pastor, de visitar Márcio lá no ambiente de trabalho dele. Olha aí, Ele se mela todo de graxa e disse que foi é trabalhar. verdade. Bom dia, Márcio. Mecânico. Eu tô aqui numa igreja, eu estou fazendo meia semana de oração aqui na igreja de Estação da Luz, aqui em Capim Grosso. E os anfitriões aqui, o irmão que me convidou, um dos anciãos, são mecânicos, 2 mecânicos. Na verdade, é o irmão Zé Luiz, ele tem 3 filhos. Dos 3 filhos, 2 são mecânicos, né? E aí ele é mecânico e tem 2 filhos que são mecânicos também, né? Então é uma turma boa aqui, viu? Márcio se mela todo, pastor. Disse que É a vai turma do trabalhar. óleo. Vou para A lá, turma do pastor. óleo. Como é, Márcio? Vou passar para Capim Grosso também, vou para lá. É terra boa aqui, terra boa. Povo bom, rapaz. Pensa que o povo que eu gosto é povo de Capim Grosso. Maravilha, pastor. Gente, Seja vamos avançar no nosso tempo, porque hoje nós temos um capítulo, pastor, que fala sobre. Nós estamos fazendo reavivados, só para contextualizar, meus irmãos e amigos, estamos fazendo reavivados e hoje nós estamos diante do capítulo 15. Na quarta-feira eu pedi apoio ao meu irmão Juliano, pastor. Você já ouviu falar em arroz de terceira? Pois é, eu estava que nem arroz de terceira, pastor, todo quebrado. O colega saiu de férias, meu amigo, eu estou sobrecarregado. É caminhão, é o dia todo subindo, batendo alavanca. Quando chega a noite, amigo, eu tô... Nós quarta eu estamos... nem entrei, rapaz. Quarta eu também estava fora, eu estava trabalhando lá na roça, meu amigo, lá na casa do meu cunhado, fazendo um serviço para ele lá. E quarta-feira eu saí cedo para levar o carro, deu um problema, eu ia viajar para Capim Grosso e o carro tinha que consertar. E aí eu sei que eu não participei quarta-feira, eu não estava lá onde eu estava, não deu certo, a gente saiu e eu acabei não entrando na quarta-feira para participar com os irmãos. A Juliana e a Angélica deram conta aí direitinho, graças a Deus. Essa turma aí é Queridos, bênção. é uma bênção. Abra sua Bíblia aí, queridos, no livro de Isaías, capítulo 15. Essa profecia aqui, pastor Robson, isso aqui, Moabe, é resultado do incesto, né, de Ló com a sua filha, né? Saiu ali Exato. aqueles dois, o Amon e Moabe, Amon e Moab, 2 gerações que deram muito trabalho a Israel, hein, pastor? Amonitas e Moabitas. Irmãos, é interessante que você vê no livro do profeta Isaías que as profecias não eram só para Israel, né? Você já viu aí, né? Isso, Você tem profecia contra Babilônia, né? Egito, Contra Moabe, contra a Síria. Então, Deus também falava com aquele povo, Deus mandava mensagem também para aqueles povos que estavam ali ao redor de Israel. E eu pensando aqui na situação de Moabe, né? Amon e Moabe, os filhos das filhas de Ló com seu pai, né?
Então elas embebedaram o pai e tiveram relações com ele e geraram duas tribos, duas nações inimigas do povo de Deus, né? Inimigas do povo de Deus. Então veja, às vezes eu fico olhando assim, a gente sabe que os filhos são bênção do Senhor, mas tem filho que não é bênção não. É Tem verdade. filho que vem, irmãos, às vezes toda criança, a gente fica encantado com as crianças, mas tem criança, irmão, que vem não é para ser bênção não. Tem umas crianças que chegam para trazer problema. E esses meninos aí, o Amon e o Moabe, foram dois filhos de maldição. Né? Filho de maldição, não foi de bênção, não. Porque os dois cresceram, filho das filhas de Ló, e se tornaram duas nações que foram espinho na vida do povo de Deus. Né? E olha que Deus protegeu. Quando Israel estava atravessando para entrar em Canaã, Deus proibiu que Israel entrasse nas terras de Moabe e nas terras de Amon, porque eram Isso. nações parentes, eram da família, né? Então Deus tinha planos para eles também, mas era um povo rebelde, um povo que não aceitou, né? Não aceitou as coisas de Deus. E aí, quando chega em um determinado momento, que é no caso aqui no tempo do profeta Isaías, aí, né? Eles se rebelaram contra o povo de Deus e se tornaram um problema. E aí Deus manda, não é, através do profeta Isaías, dizer o que ia acontecer com Moabe, exatamente por conta dessa atitude deles em relação aos seus parentes, né? Porque eles eram primos, né? Ló era sobrinho de Abraão e foi criado como filho, na verdade, porque quando o pai de Ló morreu, Abraão adotou Ló, levou Ló com ele nas suas peregrinações, né? Então, eram da família, mas mesmo sendo da família, eles se colocaram contra o povo de Israel, né? E muitas vezes nós vamos ver aí os profetas clamando para que Deus tomasse providência com Moabe, porque, olha, Senhor, olha a paga que eles estão nos dando porque a gente passou e não incomodou eles, né? E olha a paga que eles estão dando, estão se levantando contra nós, se unindo com os inimigos para vir combater o povo de Deus. E aí Deus, através do profeta Isaías, ele coloca aqui a sentença contra Moabe, dizendo o que iria acontecer. Mas Deus sofre, não é, por eles. Não é? Aqui fala da humilhação, não é, que eles teriam, né? Cinjam-se de pano de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Andam todos uivando e choram abundantemente. Então, fala da humilhação, né, da situação. É aquela história, irmãos. Você não ouve conselho, vai ouvir coitado, não é? Então, veja, Deus tentou, esses povos todos que a gente vê, às vezes na Bíblia, a gente olha assim algumas profecias contra algumas nações, contra alguns povos, a gente vê o que aconteceu com essas nações, às vezes a gente fica até penalizado de ver a destruição de algumas nações. Agora a gente esquece de um detalhe, né? O juízo de Deus não vem sem que antes venha a sua graça e a sua misericórdia. Deus, a todas essas nações que nós vemos aqui, algumas que foram destruídas pelo povo de Israel, essas nações todas tiveram seu tempo de graça, irmãos. Tiveram a sua oportunidade para ouvir a voz de Deus, para se converter, né? Deus mandou seus profetas. Isaías é só um deles, mas você lembra que Jonas foi mandado para onde? Quando é que Jonas, o livro de Jonas é enviado para que nação? Para os sírios, né? Mandado para Nínive. Olha, Deus mandando os seus profetas para advertir as outras nações, para chamar a atenção do que estava acontecendo, para que esse povo se voltasse para Deus. E quando esse povo dava ouvidos à voz de Deus, então Deus poupava, Deus restaurava, não é? E você tem na Bíblia profetas que foram chamados para ungir reis de nações pagãs. Pagãs. Eles mandaram para ir lá ungir, vai ungir Azael lá como rei da Síria. Foi um profeta de Deus que foi lá ungir. Então Deus tinha isso. E aqui no verso 5, ele diz assim: o meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luite e no caminho de Oronaim, levantam um grito de desespero. O meu coração clama por causa de Moabe, né? Então Deus sofria. Deus não tem prazer. Eu estava pregando para os irmãos
aqui ontem, falando sobre amor, inclusive, né? A necessidade de amarmos, para que, se nós queremos entrar no céu, nós precisamos aprender a amar. Inclusive, amar até os próprios inimigos, porque Deus não odeia. Deus, eu estava falando do amor de Deus, digo, irmãos, o amor de Deus, não é só eterno, incomparável, né? O amor de Deus, ele não tem distinção, é incondicional, é um amor incondicional. Deus ama porque ele é amor. E Deus amava Verdade. todos esses povos aqui, mas é uma lição para nós. Ô, pastor, eu estava fazendo aqui o ano bíblico e eu me deparei com o Salmo 108, verso 9. O senhor leu aí o verso 5, foi o único que eu grifei aqui. O meu coração clama por causa de Moabe, né? Cujos fugitivos o senhor leu agora aí. E há uma conexão com o Salmo 108, se o senhor puder, os irmãos quiserem ler, Salmo 108, versículo 9, pastor, aonde Deus, ele menciona aqui, né? Davi, ele menciona Moabe. Salmo 108, versículo 9, pastor, se eu ver, é isso mesmo. É isso? Onde Deus concede vitória ao seu povo, ele fala no verso 9, Salmo 108, verso 9, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filistia jubilarei. Qual é o sentido aqui, pastor? Bacia de lavar? Na verdade, eu nunca parei para analisar o significado do que Davi diz aqui no Salmo 108, né? Mas aqui Davi ele faz um salmo de exaltação de Deus que faz com que Israel vença os seus adversários. Aqui está falando dos Isso, inimigos, isso. os inimigos de Israel, né? Então Davi canta esse hino aqui, não é, celebrando porque Deus está acima de tudo e ele vai interferir, não é, em favor de Israel. E ele começa a falar de todas as nações que se levantaram e como Deus, não é, deu vitória ao seu povo sobre esses lugares, e a cada um ele vai dizendo alguma coisa, né? E sobre Moab, ele diz que Moab é a bacia de lavar, não é? E Edom, ele ia tirar as sandálias sobre Edom, e a Filistia ia jubilar sobre a Filistia, né? Aqui, aí teria que parar para analisar o que significaria isso. Eu também não, assim, de pronto, assim, A gente tem uma ideia depois de que eu tentei lavar, né? meditar um pouquinho. A questão de lavar, não é? Eu não sei Seria, o comentário que é feito aí, o que é que os comentaristas dizem a respeito dessa expressão de eu estou Davi. lendo aqui esse comentário na Bíblia, né? Na Bíblia Shed, aquela Bíblia que eu Sim, comprei. aquela. Oi, Márcio. O versículo 6 fala de algumas consequências que vieram para Moabe, né? E com certeza para a cidade onde eles moravam lá. Diz Uhum. que as águas de Nihim desapareceram, secou-se o pasto, acabam-se a erva e já não há nenhuma verdura. Ao Então sertão da Bahia todo. rapaz, o povo estava passando aí, ó, fome e sede, pastor. Uhum. Fome e sede, o povo estava passando. Então, olha a profecia o que diz para esses últimos dias também, o que vai acontecer para aqueles que não temem ao Senhor. Isso é consequência que vai vir também sobre a terra. Mas o Verdade. pão e a água daqueles que temem ao Senhor serão certos. Não é isso, pastor? Exatamente. Eu ia dizendo que Deus adverte, 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 e quando a pessoa não ouve, então ele permite que venha aí, ó, né, o sofrimento, né? Então Deus, ele está preocupado, mas o que acontece conosco é que nós colhemos aquilo que nós plantamos, né? Se você não dá ouvidos às advertências do Senhor, então, infelizmente, você sofrerá o dano causado pelo nosso próprio pecado. Na verdade, o responsável pelo mal e pela destruição somos nós mesmos, que ao invés de dar ouvidos à voz do Senhor, nós, né, nos entregamos para fazer a vontade daquele que não é o Senhor. E aí Deus permite que a gente colha aquilo que a gente planta, né? E é o que aconteceu aí com Moabe, né? Olha o verso Porque, 8, pastor, como ele é muito forte aí, ó. Verso 8 de Isaías 15. assim, exato.
porque o pranto rodeia os limites de Moabe, até Eglaim chega o seu clamor, e até Beceba o seu lamento, né? Então, o povo geme, sofre, padece por conta, né, da sua rebelião contra Deus, né, contra o povo de Deus. Então, toda vez que você se rebela contra Deus, que você abandona o Senhor, né, para fazer a sua própria vontade e atacar, principalmente quando você vai atacar o povo de Deus, né? Aí você vai mexer com a menina do olho de Deus, é problema, irmão. É problema. Vai mexer com a menina do olho de Deus é problema. E esses E olha, povos, assim, ainda o verso 9, né? Pastor, eu estou fazendo uma analogia aqui, o que vai acontecer nos últimos dias. Olha para aí o verso 9, o que está dizendo, pastor? uhum, Porque as águas de Dimon estão cheios de estão sangue. cheias de sangue. Não tem uma profecia no Apocalipse Quem é que fala Dimon, que pastor? Dimon, quem é esse Dimon? Não, aí Dimon as deve ser águas de alguma Dimon, região, é? o rio, exatamente, né? Ah, sim, sim, Dimon deve ser rios, perdão. Exato, tá certo? E aí ele diz que acrescentaria ainda os leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra, né? Então aqui está falando do que? Das consequências, né, desse povo, sobre este povo que não deu ouvidos à voz do Senhor. Pastor, eu Entende? achei aqui o significado, pastor. Desculpa ele interromper. Pronto, então vamos Dimon é lá. um rio que fica ali ao extremo do sul do Mar Morto. Exatamente. Quando ele fala as águas de Dimon, É um já rio. sabe que dá uma É, referência a um dos é a rios que havia divisa. naquela região. Agora, interessante, pastor, que é a divisa entre Moab e Edom. Os Edomitas já era outro povo, né? Já era Os outro Edomitas povo. eram descendentes de Esaú. Os Edomitas já eram descendentes de Esaú. Tá entendendo? Então E você vai ver também que deu esse povo era trabalho. tudo parente ali, mas eram uns parentes miseráveis, né? Miserável. E os parentes, era aqueles parentes que mordem a gente. Já ouviu dizer que os parentes são os primeiros que mordem a gente? É. Pois é, exatamente. Meu povo aqui, minha esposa, mas Noemi, diz assim: pai, eu gosto muito de parente, porque em todo lugar que eu ando, eu ando procurando meus parentes, né? Eu gosto mesmo dos meus parentes. Eu tenho uma família grande, e aí quando eu chego num lugar que começa a perguntar o nome, aí diz: é Lopes, é Marques. Eu digo: rapaz, então você é meu parente, eu também sou Lopes, eu sou Marques. Aí eu vou encontrando aqui mesmo na região de Capingrua, quando eu trabalhei aqui, eu encontrei uma família aqui, umas famílias que são parentes nossos mesmo. Os avós deles eram parentes dos meus avós, lá de Santa Luz. Aí eu vou encontrando os parentes. Mas eu tenho um amigo que diz assim: parente é os primeiros que mordem a gente, né? Então Ô, aqui pastor, você vai ver. a Cris comentou, fez um comentário aqui, sobre a bacia, né, o que significa. A gente entende, dá para entender aqui, que essas águas elas vão continuar sujas, né? Uma maneira de dizer que esse povo continua sujo, continua imundo, né? A bacia de lavar de Deus seria transformada em águas de dificuldade, de assolação, porque esse povo não se arrependeu, né? Então é água de amargura, de sofrimento. Essa é a É ideia. possível, é. Eu, na verdade, não li nenhum comentário a respeito do Eu que pesquisei Isaías. aqui, pastor, enquanto vocês estavam aí conversando, eu pesquisei, seria lugar de desolação. Essas águas jamais seriam purificadas. Não porque, como o senhor falou, pastor, não porque Deus não queira. É eles que não querem ser transformados. Então se torna Exato. água Não, suja. é o que eu estou dizendo. Todas essas nações tiveram seu tempo de arrependimento. E isso é muito claro na Bíblia, né? O Senhor disse: ainda não se completou, né? O cálice ainda não encheu. O cálice Isso, não mesmo exatamente. o cálice deles ainda não se completou, não se encheu, não chegou o tempo, né? Então Deus estava dando oportunidades. E entendemos até, Mário, que durante esse período, porque é claro, o relato bíblico ele se limita mais ao povo de Israel. Ele não fala aqui do que Deus fez em relação às outras nações. Essa é a história, a gente conhece a história, uma parte dela. A gente não conhece toda a história, tá certo? Mas eu li um livro, tem um livrozinho, eu esqueci o nome do autor dele, chamado Fator Melquisedeque. Nesse livro, Fator Melquisedeque, o autor ele fala sobre a ação de Deus em meio a outras nações, como Deus sempre teve, né? Deus, ao longo da história, sempre teve seus representantes, pessoas que ele usou para divertir outras nações, né? Inclusive, o nome é Fator Melquisedeque exatamente por causa de Melquisedeque. Lembra de Melquisedeque, rei de Salém, né? A cidade de Salém, que veio a ser Jerusalém, era uma cidade dos jebuseus.
tá certo? Era uma cidade dos jebuseus. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele não era israelita. Ele não era descendente de Abraão, né? E ele era um sacerdote de Deus, que Abraão devolveu o dízimo para Melquisedeque. Foi abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque serviu para ele pão e vinho, a ceia, né? Serviu lá. E Melquisedeque é usado na Bíblia como tipo de Cristo, tá certo? Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quer dizer, era um rei de, de um daqueles povos lá, né, dos jebuseus, possivelmente, que era uma cidade dos jebuseus, a cidade de Jerusalém. A cidade, o nome, inclusive, Jerusalém, é em homenagem ao seu líder, Jebus, né? E era a cidade de paz. E era um povo que teve também um sacerdote de Deus entre eles, um homem de Deus que foi suscitado por Deus lá, um camarada que não era de Israel. Você tem aí exemplo de Balaão, que era profeta de Deus, depois se perverteu, mas era um profeta de Deus lá entre os moabitas lá, né? Aí, então Deus sempre chamou homens, é porque o relato da Bíblia é o relato do povo de Israel, que é o povo que Deus escolheu para uma missão especial. Mas Deus sempre teve os seus representantes entre as outras nações, onde ele advertiu, chamou a atenção, e usou profetas de Israel para ir a essas nações, para pregar, para anunciar, né, para advertir o povo. Mas esse povo, infelizmente, não se rendeu ao Senhor, né? Não quebrantou. Continuava rebelde, né, pastor? E aí, claro, veio as consequências, né? A consequência é a destruição. Ou se você não se apega com Deus, amigo, não tem jeito, cai nas mãos do inimigo de Deus. Não é fácil, não. Partindo já para o final, pastor, demais amigos, meus irmãos, essa cena de Isaías, no capítulo 15, ela é representada, né, pastor, deixou o coração de Isaías bastante triste. Ele se comove de piedade e clama pelo povo machucado, o povo que está ferido. Na verdade, Deus queria o tempo todo restaurar essa nação, como até hoje. Hoje em dia, Deus deseja restaurar as nações, né? Deus quer fazer. Mas diferente, pastor, demais irmão, dos moabitas, que só faziam, era uma nação que deu muito trabalho a Israel. Que esse povo, você conhece, você voltar à história, você vai ver que esse povo promoveu muito sofrimento ao povo de Israel. O povo de Deus sofreu muito por conta deles. Mas ainda assim, Isaías demonstrava amor, né, pastor? Deus demonstrava interesse de trazendo para nossos dias, irmãos, esse amor que nós temos, nós chamamos de amor cristão, nós somos impelidos, somos movidos a sentir a dor do próximo, mesmo que esta dor tenha lógica, né? E muitas vezes, como o pastor falou no início, muitas vezes essas pessoas nos fazem sofrer. Devemos amar essas pessoas. Não é fácil, né, pastor Robson? Isso não é fácil. Há uma situação que acontece hoje no mundo que realmente a gente fica penalizado, por exemplo, com a situação de alguns países, o que acontece em alguns países, né? Sim, a gente fica estarrecido de ver coisas que acontecem, o que tem acontecido, por exemplo, na Palestina, envolvendo aquele povo palestino lá, o que acontece em alguns países da África, o que acontece em alguns países islâmicos, o que acontece com esses povos todos aí, que a gente sabe, tem notícia de algumas coisas, algumas calamidades, algumas situações muito complicadas que acontecem entre as nações. Mas nós devemos lembrar o seguinte, irmãos, essas nações, elas tiveram oportunidade também. Elas receberam a mensagem. Quando você estuda os evangelhos ali, o livro de Atos dos Apóstolos, você vê que Deus enviou seus apóstolos para pregar a todas as nações. O apóstolo Paulo disse que o evangelho foi pregado em todas as nações conhecidas naquela época. Ou seja, todo esse povo recebeu o conhecimento de Deus. Mas aí eles rejeitaram. Aí os filhos dos filhos dos filhos já não têm mais esse conhecimento, mas todos eles receberam. Nós temos que lembrar, irmãos, olha, todas as nações que existem no planeta, elas derivam dos filhos de Noé. Não é assim? Sim. Depois do dilúvio, os filhos de Noé se espalharam. Eles não tinham conhecimento da palavra? Todos eles? Todos tinham conhecimento, irmãos, de Deus. Todos eles tinham, aquelas nações. Só que alguns desses filhos, eles se revoltaram contra Deus e abandonaram a Deus. É só olhar Nirode, né, pastor? Construir uma torre. Aí eles abandonaram. Aí, claro, esses povos escolheram viver separados de Deus. E os seus descendentes sofrem como consequência da escolha que seus pais fizeram.
Não é como nós aqui, nossas famílias. Quantos de nós aqui viemos de uma família que era completamente longe de Deus? A minha família. Família de curandeiro, de gente envolvida com candomblé, com um bocado de coisa, as crendices aqui da nossa região. Né? A minha família era uma família assim, a família do meu pai, né? Era povo que fazia um bocado daquelas festividades pagãs, e até hoje ainda tem um povo que é envolvido com essas coisas, né? Curandeirismo, esses negócios aí, é a mistura das crenças indígenas com as crenças africanas, porque eu sou assim dessa cor amarelo, irmão, mas meu povo é negro, eu venho de descendência de índio e de negro e de branco, é a mistura das três raças, minha família, é as três raças misturadas. Né? E aí traz um bocado de crença, um bocado de crença. Eu ainda acompanhei algumas dessas coisas, ainda participei desses movimentos lá da minha família, né? De Caruru, esses negócios lá. Né? Então, minha família é essa mistura das crenças de índio, né? Essas crenças aí desses espíritos de índio e também das religiões de matriz africana. Então tinha todo esse negócio aí no meio, era uma complicação. Eu tenho um primo, ele está vivo até hoje, que ele era curador, irmão, ele fazia trabalho, esse negócio fazia feitiço, esse negócio. Entendeu? Hoje, graças a Deus, ele não faz, as filhas dele são adventistas. O senhor saiu do meio de uma Babilônia mesmo? O negócio era confusão, cara, não era brincadeira, não. Então, quer dizer, a gente vem aí com essa, mas aí, na sua misericórdia, Deus está dando oportunidade para esses povos todos hoje, para nós também, Ele nos deu a oportunidade de conhecer a palavra, de voltar para Deus, né? De voltar para Deus. Mas veja, nós cremos, irmãos, nós cremos que Deus é porque... eu tenho um primo que um dia disse assim, mas só vocês é que estão certos, só os cristãos e as outras... Irmãos, toda religião não cristã é pagã. O que é que nós cremos, irmãos? Nós respeitamos as crenças de quem quer, qual que seja a crença, qualquer que seja a crença. Mas saiu do cristianismo, irmão, é tudo... Paganismo. Vem tudo de Satanás, é pagão, é coisa do diabo. Nós cremos que existe um Deus verdadeiro, e existem falsos deuses, que são, em suma, todos esses deuses inventados pelos homens aí, é tudo diabo, é tudo satânico, é de origem satânica. Então essas religiões todas, com todo o respeito que possamos ter, e que devemos ter, as religiões de outras matrizes, não só africanas, mas religiões dos europeus também. Os europeus também têm suas crenças lá, os escandinavos lá têm as suas crenças nos seus deuses, assim como tinham aquelas nações ao redor de Israel. Mas tudo isso, todas essas religiões aí, a origem delas é uma só, é o anjo rebelde. É o anjo rebelde, mano. A origem é tudo Satanás. Porque Jesus foi muito claro, quem não é por mim, é contra mim. Né? Então não existem dois deuses ou três deuses, não, só existe um Deus verdadeiro. Todos os outros são deuses falsos, e o Deus falso é Satanás. Quem está por trás de todos esses deuses falsos é o diabo, sejam eles da África, sejam eles da Europa, seja eles daqui das Américas, todos esses deuses adorados pelos índios, pelos africanos, pelos os nossos irmãos lá da Europa, todos esses deuses aí que existem nesse panteão puro. É tudo paganismo, é tudo fruto da rebelião de Satanás, de Lúcifer. Né? Então, só existe um Deus, a Bíblia é muito clara. E quem é o Deus verdadeiro? É o Deus de Israel. Por que todo esse ódio até hoje contra Israel, embora que Israel hoje já não cumpre mais o papel profético, mas por que esse ódio contra Israel? Porque Israel é um povo, uma nação que só existe. A única coisa que justifica a existência de Israel é Deus. É um milagre, ninguém explica como é que Israel sobreviveu. Tantas nações que desapareceram, e Israel continua aí. Qual é a explicação para Israel? É Deus, foi Deus quem preservou Israel ali, durante esse tempo todo, não é? Então, e hoje ainda há, inclusive agora nessa guerra lá de Israel, existe um movimento antissemita, até hoje existe um movimento, inclusive aqui no Brasil, nós tivemos aí manifestações contra Israel, a favor dos terroristas, nós estamos tendo isso aí, irmãos. Isso é fato. Entendeu? Está aí, todo mundo está vendo aí, o pessoal vai para lá se manifestar a favor dos terroristas, contra Israel, tem muita gente que odeia Israel, porque Israel, querendo ou não, mesmo estando desobedecendo, não tendo aceitado o Messias, mas é uma nação que todo mundo sabe que ela é uma nação que representou Deus durante muito tempo. Né? O Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Né? Então, o diabo tem ódio. Isso incomoda, né, pastor? Isso incomoda.
E assim como os cristãos também. Então a perseguição não é só Israel, a perseguição aos cristãos também acontece. O povo tem raiva dos cristãos. Aí diz, é porque o cristão quer ser melhor que não. Nós não queremos ser melhor que ninguém. Eu acho que nós somos até pior do que os outros povos. Porque temos o conhecimento de uma verdade e É verdade, pastor. nós não Muitas vivemos. vezes Agora, agimos e o que nos é verdade? comportamos como pior do que eles. Muitos deles, é verdade. E a verdade é verdade. Doa quem doer. Só tem um Deus, irmãos. Só tem um Salvador, é Jesus. Não adianta, não tem Buda, não tem Maomé, não tem como é que chama aquele Deus lá da Índia, não Mahatma é? Gandhi, Não tem nada. Gandhi, não tem nada, não. É Jesus e é Jesus e é Jesus. Ou é Jesus ou é Jesus. E pronto. Acabou. Ou você aceita Jesus para salvar, ou então está perdido. Não tem futuro, não. Não tem outro Deus, não. Deus é esse. O Senhor nos convida a ter empatia, pastor Robson, por todas essas pessoas, assim como ele teve com Moabe, com Amon, com a Babilônia, com a Síria, com o Egito. Exato. O Senhor nos É convida orar a por esse ter povo. empatia, por mais que eles nos façam mal, por mais que eles persigam o povo de Deus, por mais que ele persiga as nações que fazem a vontade de Deus, o Senhor nos convida a ter empatia por essas pessoas, amá-las. O Senhor Jesus nos deu esse conselho: amai aquele que vos persegue. Não é tão simples assim, mas o Senhor nos convida a fazer isso. E aqui, É verdade. partindo para o final, Deus deseja que, assim como Isaías foi aquele que demonstrou amor, demonstrou simpatia, demonstrou empatia também pelo povo, ele espera de nós a mesma coisa. Não se paga mal com mal, de forma nenhuma. Eu fico imaginando cada bufetada que Jesus tomou se ele revidasse, cada palavra mentira, cada invenção que foi feita, cada pancada, cada escarrada que Jesus tomou no rosto. Nós precisamos olhar para Jesus da mesma forma e viver dentro disso aí. Podemos fazer isso? Lógico, o Espírito Santo está aqui para nos orientar, para nos mostrar e viver de acordo com a palavra de Deus. E o que nós Amém. apresentamos aqui não foi desfazendo de ninguém que tem as suas crenças, pelo contrário. Respeitamos, entendemos, mas, como disse o pastor Robson, só há um Deus. Fora disso aí, queridos, é só conversa fiada. Longe de Deus não há esperança nenhuma, não há. Por mais que tenha essa confusão aí religiosa, só há um Deus. O Brasil é um país que, como eles mesmos falam, né, o Brasil é um país laico, mas o Brasil tem um Deus, esse Deus Todo-Poderoso. E há um povo que tem incomodado muita gente por conta dessa confiança, por conta dessa dependência. E o pastor foi muito feliz em dizer que o fato de sermos cristãos, não é? Muitas vezes é uma vergonha, mas é verdade, né, pastor? Muitas vezes agimos de forma pior do que muitos que não têm o temor de Deus. Então, pela graça de Deus, vamos pedir ao Senhor que nos lave, que nos purifique, que não sejamos bacia do Senhor, mas que sejamos oráculos da verdade do Senhor, portadores de uma verdade que o mundo precisa ouvir. E não tenha medo, né, pastor? Não precisa ter medo de falar a verdade. Tenha medo, tenha vergonha da mentira. Tenha medo, tenha vergonha do erro. Mas da verdade, amigo, se for preciso, até morra por ela. Assim como morreu Estevão, assim como morreu Paulo, assim como morreu os apóstolos, assim como morreu muita gente na reforma, mas eles estiveram do lado da verdade. Permaneça do lado da verdade, que com certeza a recompensa é certa para aqueles que permanecerem do lado do Senhor. Desenvolvamos em Cristo a empatia por todos aqueles que fazem mal ao povo de Deus. E nós vamos encerrar, pastor, cantando essa canção que eu separei aqui. Vamos louvar o Senhor cantando essa canção, encerrando então a nossa jornada de hoje. Deixa eu ver aqui. Águas que curam. Vamos louvar o Senhor, encerrando então a jornada de hoje. Preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Vem, escuta as batidas do meu coração, chamando pelo teu nome.
santa presença não me deixe sair, apacenta meu coração. Como o Pai se deleita nos seus filhos, tu me amas, Senhor, tu me amas, guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios, Jesus, 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 como o Pai se deleita nos seus filhos, tu me amas, Senhor, tu me amas, guia-me mansamente às águas que curam, que restauram, águas tranquilas que descem do trono, águas tranquilas que fluem dos teus rios, Jesus, 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 Jesus. Que maravilha, né? Que essas águas inundem o seu ser e traga paz ao seu coração. Em meio às tempestades desta vida, Deus está no controle desse barco. Ele nunca vai afundar. Até ser açoitado, né, pastor, de um lado para o outro, mas ele não afunda. O barco em que Jesus está, ele nunca afunda. Que o Senhor seja o centro da sua vida. E lembre-se, queridos, nós estamos precisando muito ter empatia por aqueles que nos perseguem. Que Deus nos abençoe, que por sua graça e misericórdia possamos viver o Evangelho na prática. Foi muito bom estar aqui com o Senhor mais uma vez, com cada um de vocês. Lembre-se, eu estou orando por você. Eu sei que você ora por mim e esse Deus incrível agirá em favor de cada um de nós. Pastor Robson, mais uma vez, a minha gratidão. Muito obrigado por sua disposição em estar aqui nos orientando. Abençoa a Deus cada um de vocês aqui nessa manhã. Que tenhamos um dia agradável na presença do nosso Deus. Pastor, ore conosco mais uma vez. Oremos. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais esta madrugada que nos despertastes para buscar a Tua face, para estarmos juntos em comunhão, em oração, para sentir Tua presença e para, em nome de Jesus, clamar ao Senhor que nos batize com o Espírito Santo. Amém. Tu sabes que essa é a nossa maior necessidade nesses tempos difíceis que enfrentamos, a necessidade que temos de ter o Espírito Santo conduzindo a nossa vida, para que compreendamos a Tua palavra, a Tua vontade e também qual é o nosso papel nesta missão que é Tua, a missão de salvar. O Senhor está hoje dedicando tempo, recursos, talentos, com o objetivo de preparar um povo que vai habitar a eternidade contigo. E nós fazemos parte desse povo que foi chamado para dar testemunho do Senhor Jesus. Por isso oramos para que o Senhor nos encha com o poder do Espírito Santo, a fim de que o nosso testemunho seja verdadeiro, ele seja uma influência transformadora na vida das pessoas com quem nós tivermos contato, independente de que a que povo pertença, a que nação pertença, que nós possamos testemunhar de Ti, para que todas as pessoas deste mundo tenham a oportunidade de ouvir falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu desejo de salvar os Teus filhos. Pai querido,
nos encha com este poder e nos use para a tua glória e para o teu louvor. Que o amor de Cristo seja derramado pelo Espírito Santo em nosso coração, para que possamos amar uns aos outros, amar o nosso semelhante como a nós mesmos, e assim disseminar este amor pelo mundo, mostrando que há um caminho, que há um norte, que há uma direção, e essa direção é o alto, é olhar para o alto, é olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé, a fim de que ele nos prepare para que um dia possamos todos, de todas as raças, de todas as nações, estar morando sob a direção e o senhorio de Cristo, vivendo eternamente ao teu lado. Nos dê a tua bênção, Senhor. Prepare-nos para o teu santo dia e use-nos para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Nós oramos agradecidos por essas oportunidades que nos dá e pelas bênçãos que recebemos de ti e pela doce esperança que temos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um ótimo dia. A gente se vê amanhã às 5 horas da manhã na Família ID. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.